E agora, mais uma salva de palmas para Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde, que se junta a nós via Zoom. Professor. Obrigada. Muito boa tarde. Caríssimas e caríssimos representantes de tantas instituições que nem vou enumerá-las, porque senão vamos esquecer de algumas, mas sobretudo caríssimas e caríssimos amigos, colegas, profissionais da ULSM e das outras instituições, colegas de conselhos de administração, diretores executivos do A6, responsáveis do seu grupo, caríssimo Manuel Cepeda, a alma de muita coisa, e esta é uma delas. Excelentíssima Senhora Doutora Maria de Belém Roseira, é um grande gosto recebê-la, ainda que não presencialmente, mas isso há de ficar, como direi adiante, e fica desde já o convite, há de se fazer, se calhar num lugar não tão bonito como este, mas no Hospital Pedro Hispano, até porque temos uma coisa para lhe entregar que não conseguimos enviá-la de forma digital. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos decidiu atribuir-lhe, ou fazer-lhe esta homenagem, atribuir-lhe um símbolo do que ela representa e do que lhe reconhecemos por tudo o que foi e que vou explicar de seguida em relação à nossa Unidade Local de Saúde. Diria até que antes pensámos num prémio, se assim lhe posso chamar, uma vez que a senhora doutora não precisa de prémios. Pensamos no que lhe devemos e, em função disso, criámos a distinção que devemos, que temos a obrigação, ainda com muita humildade, de lhe fazer. A senhora doutora Maria de Belém Roseira foi Ministra da Saúde do 13º Governo, se não estou errado nas contas. Confesso que ao ver a constituição desse governo fiquei muito positivamente impressionado, que já me tinha esquecido de algumas das pessoas, e esse ministério decorreu entre outubro de 95 e outubro de 99. O Hospital Pedro Hispano foi inaugurado em 20 de março de 97 e a Unidade Local de Saúde de Matosinhos foi criada a 9 de junho de 99, portanto, no seu ministério. Já começa a ficar explicado porque é que estamos a fazer isto. Segundo, para eu não dizer nenhuma asneira, vou usar muitas das palavras que Vossa Excelência escreveu, que são muito mais elucidativas e, sobretudo, muito mais claras. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos foi uma das muitas experiências inovadoras no domínio organizativo, como Vossa Excelência o diz e bem, na introdução de um livro que nós próprios publicamos a propósito da saúde em Matosinhos. Sabia o que fazer e sabia que os meios financeiros não estavam disponíveis. O que, esta coisa dos meios financeiros não estarem disponíveis é uma coisa permanentemente irritante, mas não impediu de vislumbrar outras formas de fazer as coisas e de fazerem bem feitas. De tal maneira, continuando com suas palavras, que tivemos um período de ouro em termos de pensamento estratégico e ação política e um período de ouro também na negociação, na capacidade de negociação. Eu sei que é um dos termos que lhe é particularmente caro e de que é um grande exemplo. Já vamos perceber à frente porque é que isto do ouro é importante. E porque hoje, nesta conferência, no ano 2022? Bom, primeiro, porque nesta nova humanidade temos que ter inspiração em algumas pessoas e temos de a ter. Vossa Excelência é uma delas, sem nenhuma dúvida. E porquê? Porque consideramos também um momento oportuno, que segundo o Deus do momento oportuno, há sempre um Deus para tudo e este também tem um Deus que se chama Kairos. É o tempo da recordação, mas também o tempo onde há espaço para o novo. O tempo em que fazemos uma pausa no tempo cronológico. Este tempo cronológico é o que resulta do Cronos, que era outro dos deuses
por acaso, o avô do Queiroz. Este momento oportuno é o momento em que vivemos o instante eterno. Ou, nas palavras de Wisława Szymborska, uma filósofa polaca, que diz que não há vida que, nem que seja por um instante, não tenha sido imortal. E este é um daqueles momentos que a gente acha que é oportuno por isso. E nós, de facto, achamos que não devemos voltar as costas para o passado, mas pensar sobre ele para descobrir novas possibilidades e ideias ainda inexistentes. A sua visão para este modelo, que se centrava nas pessoas, que permitia atingir grandes níveis de qualidade científica, fluidez de circuitos, espírito de inovação, modernização administrativa, integração de cuidados e muitas outras coisas, deixa-nos uma grande responsabilidade e, por isso, é, sobretudo, com grande humildade que estamos, ou que estou aqui, e que lhe fazemos esta homenagem, porque sinto que muitas vezes nós estivemos à altura daquilo que eram estes desideratos. É claro que algumas coisas nos foram, enfim, sendo adversas e uma delas, usando outra vez palavras de Vossa Excelência, é o desinvestimento público no Serviço Nacional de Saúde, que se traduz depois de várias maneiras e que nos faz sentir muitas vezes, por causa disto, às instituições de saúde, e nomeadamente à Unidade Local de Saúde de Matosinhos, sendo uma unidade local de saúde, às vezes sentimos, usando uma frase do Churchill, sentimos a nossa unidade local de saúde, ou o modelo, como a pior forma de modelos de cuidados de saúde, à exceção de todos os outros. Ou seja, passamos de muito bom a menos mau, o que não é bom, não é motivante para as instituições. E muitos que lá trabalham sentem-se como os funcionários públicos, caracterizados pela Cristina Bessa Luís, porque são uns cumpridores de horários, essa raça extra-bíblica criada a uma luz que não é de sol e que vegeta entre dois muros de orçamento. De facto, a sua clarividência, a sua clareza de espírito e de raciocínio e tudo o que representa para nós não me dá margem para não usar algumas das frases que são altamente pertinentes, que revelam o espírito crítico, preciso, acutilante que tem e que é absolutamente essencial. E quando não o tem, vai buscar, por exemplo, um ensaísta espanhol que não é que lhe fizesse falta, mas que tem uma frase extraordinária de um capítulo de um livro coordenado por Sr. Alberto Campos Fernandes e de que escreveu o primeiro capítulo. Aliás, não vou dizer que era o único digno de ser lido, porque os outros bem o merecem, mas destaca-se claramente e é uma recomendação viva que faço para que o leiam. E lá tem uma referência que eu acho absolutamente extraordinária e que é esta. A política precisa desenvolver uma inteligência mais adaptativa e antecipatória de mudanças, se não quiser transformar-se naquilo que já é, um lugar de reparação de danos. Muitos dos nossos erros advêm de vermos a realidade com um só olho. A política irá melhorar quando se tornar mais complexa, portanto, quando integrar muito mais informação. E tem de existir uma cultura institucional que resista à passagem de maus governantes. Isto é uma frase que usa e que já tem uma década, tem uns anos pelo menos, e que é muito relevante porque demonstra tudo o que lhe devemos, tudo o que deixou preparado para nós sermos, para resistirmos a muita coisa, não digo a muitos maus governantes, porque na maioria deles eu ia dizer que nem dei conta deles, nas funções que tenho não, porque mas tive poucos e tenho pouca experiência para dizer, mas para resistirmos a marés contrárias de muita ordem.
Para as coisas que corriam mal, o argumento era que era uma unidade local de saúde, portanto não era possível que corressem mal. E para as que corriam bem, nós éramos uma unidade local de saúde, não fazíamos mais que a obrigação. Por isso, mais uma vez, muito obrigado por aceitar estar connosco, por aceitar que lhe façamos esta humilde homenagem e por ser fundamentalmente quem é e continuar a inspirar-nos. Espero um dia destes recebê-la no Hospital Pedro Hispano para uma conversa também a propósito de saúde. O que lhe queríamos atribuir, que eu espero que a Câmara foque, não pode ser menos que uma medalha de ouro, para um período de ouro, não podia ser, tinha que ser uma medalha de ouro, que tem o logo da ULS, não sei se vê bem ou se a doutora Maria de Belém Roseira vê bem, e do outro lado uma personalização da medalha. Portanto, a medalha é sua, porque tem a face que nos inspira, esculpida na medalha. Muito obrigado, foi um grande gosto tê-la como Ministra e, sobretudo, tê-la como uma pessoa disponível para dividir connosco alguns dos nossos anseios e a larguíssima experiência e capacidade de análise que tem e com quem desejamos partilhá-la um dia destes. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Professor. Não sei se posso dizer algumas palavras, mas estou muito comovida. Não posso deixar de agradecer esta homenagem tão tocante e, sobretudo, aquilo que ela significa de apreço pela memória. Nós somos um país que cultiva pouco a memória e sem memória nós ficamos doentes. E não somos capazes nem de entender o presente, nem de preparar o futuro. De maneira que agradeço imenso as suas palavras e a grande mágoa que tenho neste momento é de não poder estar aí pessoalmente convosco. O Sr. Professor disse muitas coisas que eu não mereço. Eu limitei-me a cumprir a minha obrigação e a pôr a minha experiência, a minha incansável energia ao serviço daquilo em que acredito, numa tentativa de, numa época em que, como sabem, as prioridades estratégicas da governação eram outras, que era o combate à pobreza e a paixão pela educação, que eu sempre considerei que eram muito importantes, porque são determinantes da saúde, e quem não está nos lugares para apenas, digamos, brilhar, mas para preparar o futuro, nós sabemos a importância que atuar a nível das determinantes da saúde tem para esse futuro. Eu filo com gosto e foi para mim um privilégio. Foi um tempo de grande complexidade, como são sempre todos, mas em que eu considerei que, não tendo disponibilidade para fazer reformas de grande vulto, eu tinha disponibilidade para montar no terreno uma pluralidade de experiências inovadoras que eu tinha a certeza que dariam certo. E uma delas é, por certo, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que continua a ganhar prémios sistematicamente em tudo o que seja avaliação, em termos de boas práticas de administração pública ou de bom desempenho em termos da forma como a integração de cuidados resulta, eu tinha a certeza que ia resultar. E foi uma aposta pessoal minha, porque à época era um modelo que se pensava que podia, de certa forma, colidir com a tradicional pirâmide de cuidados, quando eu acho que aquilo que é efetivamente mais importante é que nós olhemos para a forma como vivemos e como construímos as respostas na saúde, a integração. E essa integração está demonstrado que é cada vez mais importante à medida que a evolução demográfica nos traz novos desafios e aos quais a única resposta a dar é através da integração de cuidados.
E, portanto, eu fico muito orgulhosa, largando como nós largamos os filhos que temos, porque eles têm que voar com as suas próprias asas, de cada vez que eu tomo conhecimento de uma distinção que é atribuída à Unidade Local de Saúde de Matosinhos, eu vibro com ela, sabendo que ela só é possível porque quem esteve à frente da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e neste momento é o Sr. Professor Taveira Gomes, continua a conseguir instilar aquele espírito inicial de vestir uma camisola que vale a pena vestir, porque ela se reflete naquilo que a saúde sabe fazer, que é investir na saúde das pessoas. E como nós sabemos, não há maior bem do que a nossa saúde ou a saúde das pessoas que nós gostamos. Conseguir atingi-lo e conseguir continuar a atingi-lo com as vicissitudes todas que têm acontecido é realmente obra e, portanto, eu acho que o sucesso da Unidade Local de Saúde de Matosinhos é apenas é o das pessoas que a dirigem e o das pessoas que nelas trabalham. E, como sabem, eu sempre dei uma enorme atenção aos recursos humanos da saúde. Para mim, os recursos humanos são o principal ativo do Serviço Nacional de Saúde. E dói-me imenso o período difícil que estão a atravessar. Dói-me por vários motivos, porque as épocas são todas difíceis e não há dúvida que há algo sempre que nós podemos fazer para motivar as pessoas. Sabemos que não temos grandes recursos públicos, sabemos que às vezes transformações ou valorizações enormes de carreiras nós talvez não as consigamos fazer, mas se tivermos a preocupação de ter uma justa política de recursos humanos e todas as novas formas organizacionais que eu criei foi precisamente para permitir esses instrumentos, nós somos capazes realmente de fazer coisas absolutamente fantásticas e coisas que nos orgulham. O Sr. Professor estava a dizer que eu às vezes socorro-me das frases de outras pessoas e nós devemos realmente prestar homenagem também a quem foi capaz de condensar de uma forma muito direta aquilo que são e muito sintética os nossos verdadeiros problemas. E os nossos verdadeiros problemas passam por normalmente não trabalharmos uns com os outros. Ainda hoje de manhã, na sessão do bicentenário da Sociedade de Ciências Médicas, o professor Sobrinho Simões, que foi um dos oradores convidados, e eu cito porque ele é também, digamos, desta área geográfica, que é também a minha de nascimento, ele dizia: nós temos tantas árvores fantásticas e somos incapazes de fazer uma floresta com essas árvores todas fantásticas. E podíamos fazê-lo, era por simplesmente ter as árvores todas em conjunto e a trabalharem todas no mesmo sentido. E realmente a saúde é uma área privilegiada, porque tem muitas dessas árvores fantásticas. E se eu alguma coisa fiz, foi realmente rodear-me de árvores fantásticas que me ajudaram a pensar e a concretizar muitas das minhas ações, ou das ações que aparecem com o meu nome, de ter também conhecido e privado e identificado muitas e muitas pessoas que consideraram que valia a pena apostar neste projeto e, ao fim e ao cabo, dar um sentido especial às suas vidas. Como eu dizia, e recordando o Nelson Mandela, as vidas que nós vivemos só têm sentido se mudarem e fizerem sentir a diferença na vida dos outros. Eu acho que a saúde tem esta capacidade extraordinária de fazer sentido positivo na vida dos outros. Estou muito grata a todas as pessoas que colaboraram comigo. Tenho muita pena de muitas coisas que ficaram pelo caminho e por isso para mim tem tanto significado esta homenagem, não por mim, mas porque significa que a Unidade Local de Saúde de Matosinhos continua pujante e a dar cartas e a fazer aquilo que nasceu para fazer de uma forma cada vez melhor.
porque é uma unidade que não se ficou no passado, é uma unidade que aposta sempre no futuro e nos instrumentos do futuro, quer sempre fazer mais e melhor, não tem medo da transformação digital, não tem medo das novas áreas de conhecimento que aparecem, não tem medo dos novos desafios que aparecem com as pessoas com cada vez mais doença e mais necessitadas de apoio, não tem medo do apoio aos cuidadores, não tem medo das experiências do seguimento dos doentes em casa, não tem medo de ir à procura de novas soluções que evitem o colapso das urgências, porque os doentes já são da casa e entram por outros corredores e de outra forma. Não tem medo, tem sempre coragem, aposta no futuro e aposta sobretudo naquilo que, se não tiver dado os resultados esperados, pode corrigir-se para passar a dá-los. E isto é de um valor absolutamente extraordinário, que não se faz com uma pessoa só, faz-se com muitas pessoas caminham todas no mesmo sentido e, como dizia ainda há dias o Carlos Rovelli, entrevistado no Expresso, num contexto como este, de um dia de debate e de reflexão, e cumprimento-vos pelo programa, cujo lema é a nova humanidade, diversidade e cooperação. Dizia o Carlos Rovelli que sermos é, na essência, interagir. E aquilo que aqui se faz é interação, e aquilo que se produz é realmente o resultado muito positivo dessa interação. De maneira que, reconhecendo que é uma homenagem imerecida, porque não fez mais do que a minha obrigação, fico muito sensibilizada e muito orgulhosa com ela, e esta medalha vai ter um lugar de honra na minha casa, e fica aqui este compromisso de que, quando combinarmos, ou num dia em que haja uma sessão pública na ULS de Matosinhos, que o Sr. Professor Távora Gomes arranje um espaço onde eu possa interagir convosco de outra maneira, onde nós possamos falar daquilo que tem que ser o futuro na saúde, daquilo que nós temos que promover, daquilo que deve ser feito para motivar as pessoas, para as sentir elemento integrante e parte de uma coisa muito superior que é a soma de cada um de nós. E eu estou completamente disponível, porque a isto dediquei a minha vida, e enquanto tiver razão e consciência não desistirei de o dizer e de o apregoar. E portanto, Sr. Professor, como eu disse, muito obrigada por este carinho com que me envolve e com que me envolvem. Muitos parabéns por tudo aquilo que têm conseguido fazer, apesar de todos os entraves, apesar de todas as incompreensões, apesar de todos os empecilhos do caminho, porque também, se alguma coisa nos ensina a nossa costela das lutas liberais, que comemoram agora também os seus 200 anos e que começaram com o rei Dom Pedro e que doaram o coração a esta região onde nós estamos, nós, quando acreditamos muito nas coisas, nós somos capazes de as fazer acontecer, apesar de todas as entropias. Porque há uma coisa que a vida me ensinou, e que uma ativista negra norte-americana dizia: a esperança e o medo não podem ocupar o mesmo espaço. Convide um deles para ficar. E o que esta unidade local de saúde escolheu foi a esperança, não foi o medo. E aquilo que nós, como agentes em interação com a humanidade e com todo o espaço que hoje constitui a noção do One Health, foi investir na esperança e nunca no medo. Muito obrigada, muitos parabéns por estes 20 anos,
que são apenas o começo de uma longa vida institucional, e as maiores felicidades e os meus enormes agradecimentos a todas e a todos aqueles que no seu dia-a-dia continuam a fazer o dia-a-dia das pessoas que frequentam essa instituição. Muito obrigada a todas e a todos. Muito obrigada.